Eu queria puxar um assunto já linkando com outra coisa que você falou, que foi do Endrick e do Ryan. Eles entram muito mais numa situação, num contexto de jogo favorável para o Brasil, diferente do que estava no contexto do Marrocos. Sim. O que eu ia te perguntar é: será que eles não entraram justamente porque o contexto estava favorável e aí, portanto, eles são jogadores de menos confiança do treinador do que, por exemplo, os jogadores que eu menciono, Luiz Henrique, Igor Thiago, jogadores que jogaram, participaram do jogo contra o Marrocos? Você não consegue. Você não tem a leitura de que eles entraram, por terem entrado num jogo teoricamente mais fácil, resolvido, eles têm menos a confiança do treinador? Acredito que não, Dias, porque é, eu acho que se o jogo tá difícil, eles iam acabar entrando da mesma forma, até porque as informações que tem também são que nos treinamentos eles também estão bem, sabe? Então, quando o jogador tá confiança e pedindo essa passagem, tu tem que dar oportunidade, tem que oportunizar. Então, de qualquer forma, eles iam entrar. Acredito que no próximo jogo também vão ter mais oportunidades. Óbvio que o Ancelotti ele tá vendo. Ele tá vendo também que ele não é bobo, ele também quer agradar o torcedor, né? Também se o Endrick não entra hoje, já começa um descontentamento, né? Até porque tem muitos brasileiros, você vê no estádio, tem muitos brasileiros, apesar da Copa ser nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros lá torcendo, então dá para se ouvir já a cobrança na rua, nos treinamentos, na chegada de hotel. Então, assim, eu não vejo dessa forma, não, porque o resultado estava bem favorável e eles entraram porque são, não são as primeiras opções, pelo contrário. Eu acho que eles iam entrar de qualquer forma. Carlinhos, eu também acho mais ou menos em parte isso. Eu acho que cada vez mais o Endrick tá conquistando a confiança do Ancelotti. Mas Você eu vê, também tenho medo de outra ele fez coisa. ele fez um gol impedido ali, É né? verdade. Sim. Saiu na frente do gol, mas finalizou, fez o gol. Acho que isso é importante para você ver a confiança que ele tá. Na perna direita ainda dele também, que não é a mais forte. Que assim, a gente vê muito na mídia falando ao longo da semana, tem que pôr o Endrick, tem que pôr o Endrick, o Ryan pra jogar. E a gente, na última coletiva do Ancelotti, ele até falou que o Endrick era um cara meio desobediente taticamente, que ele talvez preferia outros jogadores, mas também a gente tem visto que ele tá cada vez mais aumentando na fila, tá subindo degrauzinho. Você também não acha que pode ter uma pressãozinha na mídia pro Endrick entrar, e aí por isso o Ancelotti ele tá meio que dando outro olhar pro Endrick? Você não acha que isso não tem a ver, não? Porque eu É, acho não, até um pouco estranho, assim, ele eu, não, avançar tão rápido de conceito. sinceramente, eu não acredito que um treinador com a experiência e a idade que o Ancelotti tem, ele tem algum tipo de vaidade nesse sentido. Acho que se tiver em condições de jogar, eu acho que no outro jogo ele só não entrou porque o Bruno Guimarães sentiu um cansaço ali, já estava com amarelo também, e aí acabou entrando o Danilo para preencher, porque o jogo estava ali numa situação que também não adianta botar o Endrick ali, a gente toma um gol e aí complica. Naquele momento, acho que o Endrick tinha que ter entrado em um outro momento da partida, tinha que ter entrado antes. Então, isso aí eu não vejo dessa forma, até porque o Ancelotti não vai, ele não vai pensar pelos fatores externos, nem a favor ou contra o que a imprensa fala para ele botar algum jogador. Né? Ele não precisa disso. Pelo contrário, eu vejo ele muito desprovido de vaidade e na medida que ele precisar do jogador, ele vai botar. Mas foi importante, viu? Ver o Ryan e ele hoje em campo já há alguns minutos. Você comentou aí sobre o Bruno Guimarães, e cara, hoje pra mim, se não foi a melhor partida dele com a camisa da seleção, foi uma das melhores. Porque ele diretamente participou de quase todos os gols que o Brasil fez. Participou do gol impedido do Rafinha, participou daquele quase gol do Rafinha, né? Participou diretamente dos dois primeiros gols. Então, assim, o que você achou da participação do Bruno Não, Guimarães? Ele cara, jogando mais. Um cara um pouco mais avançado, dando esses tapas, essa penúltima assistência, vamos assim dizer. Essa pré-assistência. O que você achou dessa participação não, do Bruno Guimarães? e ele estava encontrando esse passe, né, na vertical ali Tava. para os atacantes. Eu gosto muito. Eu sou muito suspeito a falar do Bruno Guimarães, que eu vi o início dele no Atlético Paranaense, né, na época que eu estava lá, tive pouco convívio com ele. E eu gosto muito. O jogador tem personalidade, tem dinâmica na marcação, tem dinâmica para chegar no ataque, sabe?
consegue achar esse passe na vertical entre linhas para os atacantes. Então, assim, eu gostei muito da partida dele também. Ó, eu queria aproveitar um negócio, porque a gente percebeu, e aí eu vou pescar aquela tua resposta de antes, sobre mudança na estrutura tática nessa. Inclusive, o papel de alguns jogadores específicos, como é o caso do que você mencionou do Paquetá, jogando muito mais segundo volante do que alguém aberto ou de Não, tanto. e várias vezes ele pegou a bola já diretamente no pé do zagueiro para iniciar essa jogada. Ali eu gosto do Paquetá. Sim. Muitas vezes a gente viu o time jogando de uma forma bem diferente daquele 4-2-4. Depois o 4-2-4 até retorna e é nesse momento que o Brasil perde, na minha visão, a ofensividade e a versatilidade que estava tendo. A verticalidade que estava tendo, melhor dizendo. Você percebeu, você teve essa leitura da mudança tática do Brasil e do papel desses jogadores e, de novo, essa mudança ela foi para melhor para você? Eu gosto, cara, eu gosto. Até porque assim, eu não vejo o Brasil jogando dessa forma, nesse 4-4-2 que todo mundo fala. No 4-2-4 todo mundo fala. Se fosse 4-4-2, eu ia adorar, porque de 2010 para trás, o Brasil sempre jogou com dois atacantes, né, com mais homens no meio campo. Então, assim, o Paquetá, ele jogando nessa função de iniciar a jogada e dando, né, um apoio no pessoal da frente, até porque ele tem caixa também para fazer essa recomposição sem a bola, né? Hoje o Casemiro um pouco melhor, mas, cara, eu ainda acho que ele está abaixo do que ele pode. Eu acho que ele ainda está abaixo. Eu vi alguns momentos de alguns confrontos, ele ainda tá saindo muito atrás, então isso tem que ser revisto. Mas é o que eu falei, dá para jogar Bruno Guimarães e Paquetá. E você abrir mão de um Casemiro e botar um jogador mais ofensivo se você precisar ganhar a partida. E eu não acho que a equipe fique exposta, não, tá? Porque tanto o Bruno Guimarães, tanto o Paquetá, se vocês observarem, eles tiveram mais desarmes e mais participação do que o Casemiro na partida. Sim, claro. Até porque no terceiro gol, no gol do Vinícius Júnior, o Paquetá ele recebe a bola, ele tá então de frente pro Alisson e recebe de costas pros atacantes do Vira Haiti, e ele vira de esquerda e mete pro Vinícius Júnior de primeira. Então assim, nessa função mesmo de segundo volante, eu acho que é onde ele melhor se adaptou. E até o Bruno Guimarães, que fez uma função um pouco mais avançada, eu acho que encaixou bem esses dois. O Casimiro, de fato, ele fez uma partida um pouco melhor que o Marrocos, mas ainda assim acho que fisicamente parece que ele tá devendo um pouco. Ele parece um cara que como se ele estivesse meio fora de ritmo, mas ele não tá. Percebi isso do Danilo também. Danilo pode ser. Aí a gente vai ficar sempre na. Será que o Ibanes faria algo diferente do que o Danilo fez hoje? Acho que independente dos dois quem fosse, o resultado seria o mesmo. Mas assim, a partida que o Na Ibanes verdade, fez. assim, o Danilo, cara, o Danilo é muito diferente disso que ele fez, é um lateral mais conservador, ele não é de apoiar tanto. Tanto que ele mesmo fala, né? Se vocês pensarem eu como lateral igual um Cafu, pode esquecer. Porque ele é um jogador que preenche mais aquele lado ali e ele conserva para dar liberdade pro lado esquerdo avançar. O Douglas Santos, ele é um jogador mais ofensivo que o Danilo, né? E acho que até dá uma sustentabilidade maior, até pela experiência que ele tem, já tem um entrosamento maior ali com o Marquinhos e o Bruno Guimarães, e o Gabriel Magalhães.